Palavra de hoje, querido, eu quero falar com você que é cristão, você que vai à igreja, você que acha que está fazendo muito para Deus, ou até você que não vai e acha que ficar na sua casa, orar, é o suficiente. Vamos falar um pouco sobre a vida de Paulo. Em Gálatas 2:20, Paulo disse algo assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que texto forte. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você pegar um pouco da palavra e olhar quem era Paulo, você precisa entender primeiro quem era Paulo, para entender o porquê que Paulo escreveu isso, né? Nós precisamos entender quem era Paulo, por que Paulo escreveu isso, porque é fácil falar isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo em mim. Lembra, tem essa música. É fácil cantar, é fácil dizer, é fácil levantar a mão, mas é muito difícil viver isso verdadeiramente. Paulo era conhecido como Saulo. Era um grande perseguidor da igreja. Saulo era um camarada que tinha dupla cidadania judaica e cidadania romana. Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Saulo era aquele cara que sempre onde tinha um cristão ele ia para cima, ele prendia cristão, ele ia atrás, falava mal do evangelho. Saulo era esse cara. Saulo, certa vez, ele estava indo a caminho de Damasco e ele teve ali o encontro com uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo se espantou com aquela voz. Ele falou: oxe, o que é isso? Por que me persegues? Como assim? E Saulo, a Bíblia fala que ele ficou cego. Saulo, então, ali ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, mas ele ficou cego. A Bíblia fala que Ananias foi até Saulo para tocar na vida de Saulo, para que ele voltasse a enxergar. E quando isso acontece, Saulo tem um encontro e Saulo se batiza e Saulo verdadeiramente vira um grande pregador do evangelho. Alguns até dizem que o nome de Saulo mudou para Paulo por causa da conversão. E isso não é verdade. Isso não procede. Saulo, ele vem da raiz de Saul, do hebraico. É um nome que vem com característica de judeu. Paulo é um nome romano. Paulo utilizou esse nome para ficar mais fácil para pregar em Roma, para entrar em Roma. Paulo pregou muito para os romanos. Para nós entendermos o que Paulo passou para chegar em Gálatas 2:20, nós precisamos entender a história dele. Se você pegar um cara que era um perseguidor, um cara que teve um encontro com Jesus, um cara que o nome dele, Saulo, sabe, não significa aquilo que as pessoas falavam, Saulo é um nome amaldiçoado. Não. Sabe o que significa Saulo, querido? Saulo, como ele é da raiz hebraica, como eu disse, Saulo, ele significa desejado. É isso que significa Saulo. E Saulo, o desejado, quando Jesus chega e fala para Ananias, Ananias, vai lá e toca em Saulo, Ananias fala, não, eu não, ele é perseguidor de cristão, eu vou tocar nesse cara nada. Ananias rejeita ir até Saulo, mas Jesus desejava Saulo. Então Jesus desejava o desejado. Cara, você precisa entender isso. Jesus te deseja, não importa se você se perdeu no caminho, não importa se você já foi contra o evangelho, não importa o que você fez contra o evangelho, ele te deseja. Ele te ama, isso é só um gancho na palavra, mas ele te deseja. Voltando aqui para a história, Ananias vai lá, toca tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Quando Paulo começa a pregar o evangelho, cara, Paulo começa a fazer viagens missionárias. Paulo começa a ganhar pessoas para Cristo. A mensagem central de Paulo foi salvação, arrependimento. Paulo é preso diversas vezes. Paulo, ele sofre diversas vezes. Paulo é açoitado. Paulo é judiado. Para Paulo chegar nesse ponto e falar assim, poxa, ou em outro ponto, quando ele diz assim que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim, cara, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu já falei do amor de Deus, eu já preguei o evangelho, eu já vivi. Eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. A minha vida pertence a Cristo.
Quando ele fala isso, é porque ele já está num nível de profundidade muito grande. Será que eu e você que estamos dentro da igreja, a gente está preparado para falar isso? Já estou crucificado com Cristo. A cruz não era para Cristo, a cruz era para mim e para você. Quando você fala assim, eu já estou crucificado com Cristo, você está querendo dizer assim, eu já estou disposto a viver tudo que Cristo viveu, eu já estou disposto a fazer tudo que Cristo fez, eu já estou disposto a ajudar como Cristo ajudou. Cara, a gente olha, a gente fala assim, poxa, eu faço isso, cara, eu vou na igreja, eu prego, eu vou na igreja, eu canto, eu vou na igreja, eu oro, eu subo um monte, eu desço um monte. Nossa, você experimenta ali 2 horas de fogo e você acha que você viveu algo extraordinário. Cara, extraordinário viveu Paulo e Silas quando eles começaram a orar e a prisão começou a se quebrar. Isso que é extraordinário. Extraordinário é você orar e ver uma pessoa ressuscitar. É esse extraordinário que Cristo tem para mim e para você. Sabe, vamos parar de ser essa geração mimimi, essa geração que fica olhando e falando assim, poxa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, mas se alguém não olhar para mim, eu não volto na igreja. Ah, se o pastor não me ligou nem um dia na quarentena, eu não vou mais para a igreja. Ei, querido, o Senhor Jesus Cristo morreu por você na cruz, então você precisa adorar verdadeiramente Ele. Você precisa parar com esse mimimi, você precisa parar de ser esse crentinho Nutella. Você precisa ser um crente duro, um crente verdadeiro, um crente arrojado, um crente que vai para cima, um crente que luta, um crente que busca. Paulo ele passou por diversas prisões. Eu quero falar rapidamente quais foram aqui para você. Ele passou em Filipos, que é narrado lá em Atos 16, 23. Teve a prisão em Jerusalém, teve a prisão em Cesárea, teve prisão em Roma, teve uma prisão muito pesada em Éfeso. E olha quão pesada que foi isso que ele disse lá em 1 Coríntios 15, 32, que foi igual uma luta contra animais selvagens. E você está achando que você está fazendo muita coisa ainda. O cara teve lutas como lutar contra um animal selvagem. E às vezes você está lutando contra a pessoa que falou mal de você na igreja, por isso você está desistindo. Se nós olharmos para a cruz, nós vamos entender algumas coisas. A cruz não foi para os santos, e sim para todos. Queridão, se liga no que está escrito aqui em Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que desejáramos. Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, castigado. Cara, até aqui. Aqui Jesus, até aqui já é o suficiente. Ele nos mostra que tudo isso ele fez por mim e por você. Ele não fez pelos santos, ele não fez pela igreja. Não, ele fez pelo povo de Deus. Ele fez pelo ser humano. Ele fez pelo branco, pelo negro, pelo pobre, pelo rico, pelo índio, pelo brasileiro, pelo alemão, pelo judeu. Ele fez por todos. Ele deu a sua vida por todos. Então, querido, você precisa entender que a cruz foi sim para todos. 2. O principal significado da cruz é o perdão. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos conseguir ser um cristão verdadeiro. Você entende que Jesus deu a sua vida por você. Até aqui você entende. Mas você não consegue perdoar aquela pessoa que te fez mal. Então você não está entendendo a cruz. Se você não libera perdão, você não consegue receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você precisa muito liberar perdão. 3. A cruz não foi para você esquecer, a cruz foi para te marcar. Você nunca pode esquecer dela. Você nunca pode esquecer. Sabe o que significa cruz? Substituição. Sabe o que significa cruz, querido? Pagamento de fiança. É como se você tivesse uma dívida muito alta e alguém pegasse o cheque ou uma nota promissória e rasgasse na sua frente. Falar, sua dívida está quitada. Isso é a cruz.
4. Quando você se lembra dos pontos que eu falei acima, você começa a não viver mais a sua vida, e sim viver a vida de Cristo. Aí você chega lá onde Paulo falou. Para você chegar lá, você precisa passar por aqui primeiro, senão não tem como chegar lá, é um caminho. Quando você lê esse versículo e pratica ele, você está falando assim, ó: eu preciso abrir mão das minhas vontades, eu não vou viver mais o que eu quero, mas sim o que Cristo quer. Antes de eu comprar, eu vou orar. Antes de eu namorar, eu vou pedir a permissão para Deus. E mesmo que Deus falar não, eu vou obedecer e não vou namorar. Antes de eu mudar de emprego, eu vou orar a Deus. Antes de eu mudar de cidade, eu vou orar a Deus. Antes de eu arrumar qualquer coisa na minha vida, eu vou orar a Deus. Eu vou pedir a permissão de Deus. E Deus vai falar. Às vezes as pessoas ficam esperando que Deus venha e diga através de alguém: ei, filho meu, eis que eu te digo que ainda hoje. Não. Muitas vezes Deus fala com você pela Bíblia. Muitas vezes Deus fala com você pela paz. Quando você tem paz, aí Deus está falando com você. Vou te dar um exemplo. Você vai mudar de emprego, aí você faz uma oração. Fala: Senhor, eu preciso mudar esse emprego, eu preciso ir para outro. E aí você fica aflito. Você não tem paz, você não tem tranquilidade. Isso significa que não é para ir. Jesus está te respondendo. A maior resposta que existe de todas é a paz. Porque Ele não veio para trazer tribulação, Ele não veio para trazer problema. Jesus é paz. Jesus, Ele te dá paz nas suas necessidades, Jesus te dá paz nas dificuldades, Jesus tira a sua angústia. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus da cruz. Sabe, querido, às vezes a gente se apega na cruz. E eu quero te dizer que o poder não está na cruz. O poder não está no madeiro. As pessoas vendem crucifixo achando que colocando um crucifixo no peito elas vão ser mais abençoadas por isso. Outros colocam uma cruz na entrada de casa. Outros compram a lasca da cruz que salva. Não, nada disso salva. O que salva é Jesus. E verdadeiramente, se você quer ter uma vida com Deus, você quer ter experiências extraordinárias, assim como Paulo teve, você precisa ter uma vida com Jesus. Paulo, querido, não sei se você sabe disso, mas é uma curiosidade. Paulo, ele não andou com Jesus. Cara, Paulo não andou do lado de Jesus. Paulo só seguiu o que Jesus mandou. Paulo não precisou andar lado a lado. Paulo foi um cara que abriu igrejas. Cara, escreveu praticamente, se você pegar o Novo Testamento, se eu não me engano, foram 13 livros escritos por Paulo. Paulo escreveu o Novo Testamento quase inteiro, cara. Cartas para Filipenses, cartas para Éfeso. Cara, Paulo foi um avião na presença de Deus, um cara que viveu muitas coisas, viveu extraordinário e era um cara improvável, um cara que perseguia. Entenda isso. Talvez você está me assistindo aí, você está falando assim: poxa, mas eu nunca vou ser um Paulo. Cara, Paulo era um ser humano. Paulo era um cara que parecia comigo e com você. Paulo era um cara cheio de defeito, mas um cara que se rendeu a um encontro verdadeiro com Cristo. Você quer viver verdadeiramente a cruz? Tenha um encontro verdadeiro com Cristo. Aceite Ele, viva Ele. Isso vai transformar a sua vida. A única coisa que te separa de Cristo é o pecado. Então você precisa fechar todas as brechas, tirar tudo aquilo. Não adianta nada você ser um cara que está dentro da igreja, que ora, que busca, um cara que sobe no altar, um cara que faz tudo, mas o teu secreto está com pecado. Não adianta nada você: nossa, eu vou fazer isso, nossa, eu vou gravar um vídeo. Eu estou aqui, por exemplo, gravando um vídeo falando para você, mas lá na minha casa eu não dou exemplo do que eu estou falando. Não adianta. Isso me separa de Deus. Isso me separa do amor de Cristo. Não adianta. Viva verdadeiramente o Evangelho na essência, no secreto. A cruz é o secreto. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, querido. Que essa mensagem possa impactar o teu coração. O meu objetivo com esse vídeo é para que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo e para que você entenda que o que você viveu até agora só foi o começo. Tem um amigo nosso, Thiago, que é líder de jovem aqui na igreja, que ele fala assim: estamos na areia. E é verdade, nós estamos na areia. Nós nem pisamos na água ainda. E o melhor de tudo está lá no fundo.
O melhor de tudo está nos mergulhos fundos. Quando você mergulha fundo, você vê os peixes mais lindos. E o melhor está lá no fundo. Eu te desejo que você consiga alcançar profundidade na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana extraordinária na presença de Deus. Um grande abraço. Fica na paz.